Bom dia, meu nono ano! Estamos de volta aqui no nosso canal Educação para mais uma aula de ciências, né? E hoje um dia especial para todos os teresinenses, né? O feliz dia de Teresina para quem está em Teresina, que é o feriado também. Mas para os outros municípios, segue o baile que estamos todos aqui para vocês, não é isso? Então, aqui no nosso nono ano hoje, a gente vai dar seguimento há um conteúdo bem massa, que é, na verdade, essa compreensão, né, desse nosso planeta. Olha só, a mistura de várias coisas. A compreensão do mundo desde o seu surgimento, né? O planeta Terra, desde quando surgiu, será se ele era igual ao que nós temos hoje? Será se era igual? Se era diferente? Não sei, professor, eu não lembro. Isso já faz muito tempo. Mas, na verdade, a gente tem muitas mudanças, né, que inclusive continuam acontecendo no nosso planeta. E, basicamente, né, o que mais acarreta mudanças no nosso planeta, o fator-chave para as transformações que têm ocorrido ao longo desses 4,5 bilhões de anos que estima-se que tem o nosso planeta. Sabe qual é a peça-chave dessas mudanças? O clima. É isso mesmo, o clima. Então, quando a Terra surge esse tempo inteiro atrás, 4,5 bilhões de anos, o clima era completamente diferente. Era outra conversa. Não existia condições para que houvesse vida, porque a Terra era muito quente. Ela era quente, ela recebia muitas emissões de radiações, né, radiações nocivas, e a gente observa que esse planeta não tinha atmosfera. Olha só como as coisas mudaram, né? Então, o nosso planeta ele tem uma história incrível, uma história fascinante, que é contada de diversas maneiras para a gente, com algumas evidências, com o estudo das rochas que compõem o nosso planeta, principalmente, né? O estudo das rochas, da formação dos solos, né? Da dinâmica e da perspectiva a partir da biodiversidade. Hoje a gente consegue, né, com os estudos dos paleontólogos e dos arqueólogos, que a gente compreenda um pouco da história dos humanos e de todos os seres vivos, a partir dos fósseis, dos vestígios deixados, né, no passado. Então, é tudo muito massa, é tudo muito interessante quando a gente fala dessa nossa história, né? Porque, afinal de contas, falar da história da Terra é contar um pouco da nossa história também. Certamente, nós humanos, né, dentro desse tanto de tempo que existe o planeta, a gente acabou de chegar aqui. E nós, seres humanos, mesmo sendo os praticamente últimos seres, né, a chegarem no planeta e existirem, né, de uma forma que a gente interage com esse meio, fazendo altas transformações, isso, de uma forma impressionante, tem impactado o fator-chave para as mudanças no nosso planeta, que é o clima. Não é verdade? Então, com essa introdução, eu convido vocês a participarem da nossa aula de hoje de ciências, para a gente bater um pouco esse papo sobre esses fatores que foram fundamentais para que existisse vida na Terra. Então, convido vocês a participarem. Deixa eu ver quem é que está aqui nos... Olha, tem São Miguel da Baixa Grande, é isso? Deixa eu ver quem tem mais aqui pelo IPTV, não dá para ver, mas vão dando um alô para a gente aqui, que a gente já vai dar início a essa grande viagem com os nossos slides. Vamos lá? Presta atenção aqui, meninas. Quem chegou agora, fala-me Deus, já levei uma topada no começo da aula, tá todo mundo rindo, mas ok. A disciplina é de ciências e hoje a gente vai conversar sobre os fatores fundamentais para a vida na Terra, ou seja, quais as condições que foram necessárias para que a vida surgisse no planeta, hein? E aí, eu pergunto a vocês conseguem imaginar quais foram?
né? Então, a ciência ela tem trazido evidências, né? Tem trazido várias pistas de como foi que se deu isso. Mas isso também não é um consenso. E o mais legal, né? Uma das coisas mais legais nessa temática é que cada cultura, cada povo vai ter uma história para contar sobre tanto o surgimento do planeta quanto o surgimento dos seres vivos, né? Desse nosso planeta Terra. Então, a gente também consegue fazer um passeio incrível por diversas culturas, como eu vou propor a vocês em uma próxima atividade. Então, vamos seguindo, conhecendo esses fatores, né? Comigo, professora Amanda, de volta aqui para vocês no nosso canal Educação. Hoje, dia 16 de agosto, terça-feira, aniversário de Teresina! Ei! Parabéns pelos 170 anos. E o melhore. Melhore. A terra primitiva, meus amores, presta atenção. Essa terra primitiva, professores, parece é Mercúrio. Não tem um planeta que é assim mais avermelhadinho, né, nas imagens? Tem um planeta que é pequenininho, fica bem próximo do Sol. E a gente sabe que ele é bem quente, que é Mercúrio. Mas essa terra aí não está parecendo Mercúrio? É, mas não é ele não. Aqui é a terra primitiva. Então, estima-se que o nosso planeta ele tenha surgido há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Falei bilhões. Isso é muito, muito tempo. Durante muito tempo, o nosso planeta permaneceu como um ambiente inóspito, ou seja, um ambiente que não dava para ninguém viver, muito menos sobreviver. Constituído por cerca, olha o que é que tinha no planeta. Vamos ver aqui, ó. 80% de gás carbônico, 10% de metano, 5% de monóxido de carbono e 5% de gás nitrogênio. Se a gente já fizesse uma comparação inicial aqui, gente, ia ser massa uma coisa de que vocês certamente já me ouviram falar de todos esses gases, principalmente quando a gente fala do aquecimento global, do efeito estufa, da composição de gases da nossa atmosfera, né? Olha como a Terra primitiva é diferente da Terra atual. Hoje, se a gente tivesse 80% de gás carbônico na atmosfera, certamente não existiria nenhum ser vivo além das plantas que conseguissem, né, uma quantidade absurda, capturar e trocar esse gás. Eu acho que nem as plantas existiriam, porque seria uma quantidade absurda de gás carbônico. E a presença desse gás, somada com essa quantidade elevadíssima de metano na atmosfera, contribuiria, né, como contribuiu na Terra primitiva, para uma temperatura ultra elevada, né, no planeta. Então, quando a gente fala desses gases hoje, se eu fosse citar para vocês, né, como a gente fala da composição da nossa atmosfera, o que era na Terra primitiva 5% de gás nitrogênio, hoje esse gás aqui, o nitrogênio é o mais abundante. Atualmente. Olha como é interessante. Quer dizer, professora, que nesse tempo que a Terra surgiu, o que tinha mais era gás carbônico. E aí, com toda essa mudança, nós aqui, tudo mais, agora tem mais é nitrogênio? Exatamente. Hoje, a maior quantidade de gás que existe na atmosfera é do nitrogênio. E nossas emissões gasosas estão fazendo aumentar a quantidade de gás carbônico, de monóxido de carbono e metano, e isso vai contribuir, né? Isso contribui com o aumento, a intensificação do efeito estufa, que, consequentemente, vai aumentar a temperatura do planeta. Entenderam? Então, era inóspito porque era muito quente, recebia muita radiação. A gente nem está falando, mas aqui não tinha uma atmosfera. Então, toda a radiação solar, raios ultravioleta A, ultravioleta B, esses raios que a gente conhece como raios solares mais nocivos, eles adentravam
a Terra. E isso é o que a gente chama de radiação. Radiação solar. Então, olha só, não tinha atmosfera, uma incidência absurda de radiação e também uma alta, uma elevadíssima temperatura, certo? Então, a gente observa que as diferenças eram enormes comparando com essa Terra, né, que a gente vive, ok? Passando adiante, né? Professor, e o oxigênio, que é esse gás que é tão fundamental para a gente, principalmente, né? É um gás que é fundamental para a existência do nosso processo chamado respiração. Nossas trocas gasosas com o meio acontecem fazendo mesmo essa troca, né? A gente precisa do oxigênio e libera gás carbônico pela nossa respiração, né? Então, esse oxigênio, ou ele era inexistente, ou a quantidade que tinha no planeta era pouquíssima, né? Uma vez que a sua presença causaria a oxidação e destruição dos primeiros compostos orgânicos, né? O que não aconteceu. Então, mais tarde, essa falta de oxigênio ajudou, né, facilitou, né, no surgimento da vida. Quer dizer, professora, que os primeiros seres vivos não usavam oxigênio? Não. Algumas evidências apontam que não. Tá certo? Então, olha só. Essa temperatura do planeta. Lembra que eu falei para vocês que a principal chave para mudanças na nossa Terra, né, no nosso planeta, é o clima. Então, vamos anotar isso. Ó, o clima define as mudanças no planeta. Ok? Então, por muitos anos, havia extremo calor em nosso planeta. Isso acontecia em razão das muitas atividades vulcânicas, que vocês vão encontrar em alguns livros chamando isso aqui de vulcanismo. Isso mesmo, vulcões em excesso. A cada esquina, que não existia esquina ainda, mas em todo canto tinha um vulcão. O que causava, né, a liberação de gases e de lava. Então, essa emissão de gases, né, que são toneladas e toneladas de gases, imagina, eram mais vulcões, né, que existiam em atividade no nosso planeta. Não era um aqui e outro acolá em outro continente, não, eram vários, né? Então, a Terra tinha essa dinâmica e uma alta atividade vulcânica, tá? O vulcanismo. A atmosfera e a superfície terrestre eram caracterizadas pela ausência da camada de ozônio, não tinha camada de ozônio. Pelos efeitos dos raios ultravioleta, olha só como eu falei para vocês, não tem camada de ozônio, não tem atmosfera, né? E descargas elétricas e pelo bombardeamento de corpos oriundos do espaço. Tudo isso por conta da falta da atmosfera. Então, se a gente não tivesse a atmosfera, a gente ia receber uma quantidade absurda de radiação nociva do Sol. A gente ia receber, né, descargas elétricas com mais facilidade e o nosso planeta ele seria alvo fácil, né? Como é, na verdade, vivem havendo colisões, né? O nosso planeta recebe muitos corpos celestes, que são os meteoros, né? Os meteoritos. Às vezes, né, eles entram em colisão com a Terra mesmo. Pequenininhos, né? São menores do que esses que a gente vê aí na internet dizendo tem um asteroide em rota de colisão e não sei o quê. Vive tendo. Mas a pancada era maior na ausência da atmosfera. A atmosfera, como existe hoje, ela ajuda a amortecer, né, esse impacto desse corpo celeste, dessa rocha que vem do espaço e bate na Terra. E aí é por isso que a gente vê passando, principalmente à noite, né? A gente vê passar os cometinhas, né? Um cometa, oh meu Deus, uma estrela cadente. Vamos fazer um pedido, oh meu Deus.
Tu fez o teu? Aí, fiz. Pronto, tá feito o pedido, tá garantido aí pela estrela cadente, né? Mas não é bem uma estrela, a gente sabe que estrelas não caem, né? Não é verdade, turma? Estrela não cai, como é que cai gás? Oh, meu Deus, olha a molécula de oxigênio. Já é isso? Não acontece isso não, né? Então, as estrelas não caem. Isso, na verdade, são pedaços de rochas mesmo, que vêm do espaço. Viajando e tem uma hora que bate aqui na gente. Quando ela entra em contato com os gases da atmosfera, que também tem oxigênio, ela entra em combustão. E aí pega fogo mesmo. É tão rápido, tão veloz, né? E o impacto é grande que isso faz com que essa rocha entre em combustão. E é essa rocha pegando fogo que passa pelo céu. E a gente chama de cometa, de estrela cadente, né? Aqui nas nossas cidades, na nossa cultura, no Brasil. Então, sobre isso, inclusive, sabe-se que a maioria do carbono dos asteroides caídos, né? Opa, pera bem aí que isso aqui tem um negócio interessante. Eu vou grifar umas coisas para vocês. Olha só. Sabe-se que a maioria do carbono e das moléculas de água existentes hoje foi originada dos asteroides caídos sobre a Terra durante esse período. Olha aí. Quer dizer, professora, que era tanto asteroide que, inclusive, eles trouxeram elementos extraterrestres para cá? Sim. Que elementos eram esses, né? Que elementos são esses? O carbono e moléculas de água. E a gente vai ver que vai ter teorias que vão falar, né, que essas moléculas, esses fatores primordiais, os primeiros fatores para ter vida vieram também desses asteroides, ó, desses meteoros. Que a vida surgiu por conta disso. E aí uma foto, né? Olha aí, se fosse uma foto da Terra primitiva. Só se a gente soubesse fazer viagem no tempo, né? Não dá para fazer uma foto. Isso é uma imagem, né? Criada com auxílio da computação gráfica. Nesse período, né? A gente está vendo aí o vulcão. O que é que tem aí nessa imagem? Eu vou dar um tempinho para a gente pensar nisso. O que é que tem nessa imagem? O que é que a Terra já foi transformada? Que você observa aí. Vocês lembram que a Terra, no princípio, não tinha nem água acumulada, porque era tão quente a sua superfície que a água só ficava na forma gasosa. E aí depois houve um resfriamento. Né? Então, vamos observar a imagem e vamos responder bem o que eu for colocar no quadro. Ó. Olha só. Observe a imagem e indique os elementos que surgiram com o passar do tempo na Terra primitiva. Na Terra primitiva tem algumas coisas que perdão. Na Terra primitiva não tinham algumas coisas que já tem nessa imagem aqui. Eu quero saber que coisas são essas, tá bom? Vamos pensar nessa Terra primitiva e indicar, observando essa imagem, né? Essas características e quais são os elementos que lá no começo do planeta não existiam. Combinado? 3 minutinhos na tela.
Muito bem, gente. Tinha pedido que vocês observassem o que é que tem de novidade aí nessa imagem, né? Meramente ilustrativa do nosso planetinha Terra, hein? Olha só, quando a gente observa essa imagem, se fosse numa Terra mais primitiva ainda, não ia ter essas nuvens, a não ser que essas nuvens sejam formadas pelos gases, né? Aqui desses vulcões, olha só. Mas as nuvens que estão mais adiante, elas são de vapor de água, né? E a gente observa que essa água aqui está em estado líquido. Numa terra mais remota, mais antiga ainda, né? Essa água ela não conseguia se acumular assim. Então tem aqui água líquida formando aí os primeiros oceanos. Olha que interessante. E é a partir do momento que se formam, né, que dá essa resfriada no nosso planeta, que, ixi, essa cor não tá ficando legal para vocês visualizarem, não. Deixa eu trocar e botar a amarelinha, tá bom? A partir do momento que a Terra resfria, aí a gente consegue observar água líquida, né? O acúmulo da água formando os primeiros oceanos. E aí foi nessa água que surgiu a vida, viu, gente? Nessa água que surgiu a vida. E é interessante a relação dos seres vivos com esses elementos que a gente já falou aqui da Terra primitiva, né? Esses elementos são basicamente carbono e água. E o carbono e a água estão na composição de todos os seres vivos. Absolutamente todos. Não há vida sem carbono, não há vida sem água, certo? Por quê? Porque a vida surgiu nesse planeta que era cheio desses elementos em um momento, e nesses elementos, né, nessa água que a primeira célula foi originada. Tá certo? Essa água permitiu, ao longo de muito tempo, o resfriamento da superfície terrestre em processos cíclicos e sucessivos. Então, lembra que a gente também conversa muito aqui sobre o ciclo da água, né? Antes, esse ciclo era tão rápido que não existia água em estado líquido no solo, no chão da Terra. Tinha muita era lava. Mas a partir do momento que eu consigo ir resfriando com o ciclo mesmo da água, evaporação, condensação, que é a formação lá das nuvens, e a precipitação, que é a chuva, depois do seu resfriamento, essas moléculas acumularam-se nas depressões mais profundas do planeta. Foi preenchendo, né? E assim formaram-se os oceanos primitivos. Ah, como eu queria ter uma máquina do tempo para ver esse processo acontecendo. Devia ser uma dança linda, né? O movimento das águas. Imagina essas águas preenchendo todos esses lugares mais profundos, essas partes mesmo, que são buracos absurdos, que inclusive, né, existem ainda hoje nos oceanos, essas zonas que são chamadas de zonas abissais, que até hoje um ser humano não consegue, né, mergulhar até certas profundidades, porque não existe tecnologia ainda que chegue lá no finalzinho. Ainda, né? Pode ser que daqui a pouco surja a possibilidade de revirar, como o ser humano revira tudo, né? Para saber um pouco mais dessa história do planeta. Tá certo? Então vamos adiante. Assim, formam os oceanos primitivos, ok. E aí vamos falar que são, né? Como são essas formas de vida primitiva. Então presta atenção. Essas moléculas de água, agregadas a outras substâncias disponíveis no ambiente e arrastadas pelas chuvas até essas depressões, propiciaram mais tarde o surgimento de primitivas formas de vida. Enquanto muitas dessas substâncias teriam vindo do espaço, outras foram formadas aqui, graças à energia fornecida pelas descargas elétricas e radiações. Olha uma coisa fundamental para a vida também: energia. Sem a energia, a matéria não se movimenta, não cria, né, condições de trabalhar, de agir.
de existir, formando, né, fazendo parte desse fenômeno que é a vida. Então, a gente percebe que, presta atenção, a gente está falando sobre as condições e fatores, né? Nossa aula de hoje é sobre isso. Fatores que fizeram com que existisse a vida na Terra. Um desses fatores foi a água, os oceanos. Outro desses fatores, né? A presença de substâncias trazidas do espaço, né? A gente vai botar assim, substâncias extraterrestres, para ficar mais interessante. Não são daqui, não são extraterrestres, são ETs. Ó, substâncias extraterrestres que vieram, né, nos asteroides, nos meteoritos, e as outras foram, né, formadas a partir dessa energia das descargas elétricas. Vou botar eletricidade. E, além disso, radiação. Ok? Eletricidade e radiação. Certo? Então, gente, vamos fazer essas anotações e vocês vão fazer agora uma outra atividade. Vocês vão descrever como, do jeito que vocês imaginarem, esses fatores estão relacionados até hoje com a vida. Essa atividade para vocês fazerem mais 3 minutinhos e já eu volto.
Então, perguntei para vocês, uma pergunta até desafiadora, né? Como é que vocês acham que esses fatores relacionados aos oceanos, essas substâncias extraterrestres, a eletricidade, a radiação, têm relação com a vida até hoje? Já que foram esses fatores, né, os que a gente está dizendo que possibilitaram, fizeram com que existisse a primeira forma de vida. Se a gente for parar para pensar, professora, olha só, a gente tem aqui que nos oceanos existe a água, né? Essas substâncias, elas são componentes de todas as células de seres vivos. O carbono, a própria água, né? A molécula de água, ela está presente em todos os seres vivos. E é a eletricidade, né? Na verdade, a energia, quem faz que funcione um organismo vivo. Essa energia pode ser energia elétrica, energia química, em suas formas, né? Ou armazenada, ou trabalhando, né? Enfim, a gente tem que a energia é necessária para a vida. Então, até hoje são fatores que estão relacionados à vida, tá certo? A presença da água, dos componentes de carbono, né? E seus compostos que são formados dentro dos organismos vivos e a presença e a necessidade da energia para movimentar esse fenômeno chamado vida. Então, olha só, vocês conhecem esse rapaz bonito aí da foto, esse moço? Preste atenção. Ele é um cientista que contribuiu muito para a compreensão de alguns desses aspectos do planeta, né? Então, o nome dele é Stanley Lyell Miller, né? Que em 1953 criou um dispositivo, uma engenhoca, que simulava as possíveis condições da Terra primitiva. Como resultado final desse experimento, houve a formação de moléculas orgânicas, orgânica é que tem o elemento carbono, tá? A partir de elementos químicos simples. Então, quer dizer que nesse negócio aqui que ele criou, nesse balão, olha só, ele botava, né, elementos que são os elementos que acreditam-se que existiam na Terra primitiva. Água, metano, né, gás carbônico. E aí, essas estruturas metálicas aqui, ó, elas ficavam todo o tempo emitindo choques, né, emitindo eletricidade nesse sistema que ele criou aqui. E com o passar do tempo, ele viu, né, que começaram a surgir compostos, né? Moléculas orgânicas. Que moléculas orgânicas são essas? São moléculas mais organizadas, né? Elas são maiores e elas têm a presença desse carbono. Então, isso foi sendo constituído a partir dessas condições do planeta primitivo e essas moléculas orgânicas elas são presentes na estrutura de todos os seres vivos. Então, certamente, foi essa característica do planeta que deu origem às primeiras moléculas, né? Então, existem algumas teorias, né? Por exemplo, Oparin e Aldani falam da sopa primitiva. Essa sopa primitiva são esses oceanos que eram cheios de elementos, né, químicos que formavam substâncias, né? Umas mais simples, outras um pouco mais compostas, né? Então, a gente tem aqui a água, né? A gente tem aqui o hidrogênio, olha só. E aí, alguns outros compostos que estavam presentes, olha só aqui, ó. Né? Outros compostos presentes, que na presença da eletricidade, aqui é um raio, que gera aqui a eletricidade, energia elétrica, e com essas condições da Terra primitiva que foram simuladas nesse equipamento, vou botar aqui, simulava a Terra primitiva. Né? Com essa simulação que ele fez, ele imaginou que foi assim que surgiu. A precipitação, que é a chuva, né,
fazia com que houvesse a junção também nesse caldo, nessa sopa nutritiva, desses elementos com compostos primordiais. Então, se você observar, nessa molécula eu tenho aqui a presença de um radical e aqui a junção desses compostos que antes eram mais simples. Isso aqui é o que foi chamado de composto orgânico. Ok? E certamente esses compostos orgânicos deram origem às proteínas e aos coacervados, que a gente acredita que é a primeira forma de vida, a primeira célula que existiu no nosso planeta. Ok, gente? Então, a gente tem aqui, ó, além disso tudo, né, as teorias que falam sobre a origem da vida no planeta Terra. Então, a gente quer conversar com vocês e antes da gente começar, a gente vai fazer uma pesquisa. Vamos pesquisar? Vamos começar só com essas aqui, né? Eu vou passar uma atividade para vocês anotarem no caderno. Se a gente pode até começar a fazer de uma só, né? Vamos começar na sala, essa aqui, ó, que é a panspermia. Você vai me procurar o conceito. Né? Qual o conceito de panspermia? O que é isso? No que é que acredita? O que é que indica essa teoria? E aí, sobre as teorias criacionistas, a atividade vai ser a seguinte, ó. Pesquise. Como... Não, peraí, deixa eu melhorar a pergunta aqui. Escolha uma etnia Olha só, você vai fazer uma pesquisa, você vai pesquisar algumas etnias indígenas, né? Por exemplo, do Brasil, tá? Os Guajajara, aqui do Maranhão, os Tapuio, aqui do Piauí, ou outros povos, né? Pode ser o povo, sei lá, o povo Krenak, o povo Munduruku, o povo, sei lá, quem mais? Tem tantos, o povo Pataxó, né, na Bahia, o povo Funiô, aqui em Olinda. Então, vocês vão fazer uma pesquisa dessas etnias, vão ver várias. E aí, vocês vão pesquisar mais a fundo. Quando escolherem uma das etnias, vocês vão buscar a que a gente chama de cosmovisão. Como essa etnia, esse povo, acredita ter se criado a vida no planeta? Como foi que surgiu a vida no planeta? Eles sabem. Eles sabem dizer várias coisas incríveis que vão nos fazer ter uma outra percepção desse criacionismo. Às vezes a gente fala só das teorias criacionistas que têm relação com as religiões, né? Vamos também entender que em outras culturas existem formas, né, de se falar sobre isso. No nosso próximo encontro,
eu vou trazer alguns resultados dessa pesquisa que eu também fiz e fiquei muito surpresa, tá certo? Eu vou tirar um momentinho para mostrar para vocês. Então, eu vou dar um minutinho para vocês copiarem essas atividades e aí a gente dá seguimento com os nossos slides, certo? 2 minutinhos na tela. Muito que bem, babies. Deixei esse tempinho para vocês copiarem, porque isso é uma atividade. E aí, na próxima aula, a gente conversa um pouco sobre isso. Beleza? Tá bom? E aí, a gente vai conhecer agora, né? Como a gente sabe, não existe assim, sabemos que foi assim e ponto. Pá! Não, não é um consenso absoluto, não existe uma verdade verdadeira, uma verdade universal acerca dessa forma como se surgiu a vida na Terra. Então, existem teorias e hipóteses que, inclusive, são ultra curiosas e super legais. A gente vai conhecer algumas delas aqui e vocês vão conhecer bem mais, né? Trazendo respostas para essa pergunta, esse questionamento, esse desafio que eu lancei aí para vocês na tela. Vamos adelante. Olha só. Prestai-vos atenção que eu já vou responder a primeira pergunta que eu fiz. Essa primeira, né? Esse primeiro questionamento, esse primeiro pedido nessa questão que eu fiz. O que é panspermia? Pedi que vocês buscassem o conceito, mas já está aqui, olha só. Vida semeada pelo espaço, né? Então, algumas formas que são resistentes, que a gente já conhece como esporos, né? Micro-organismos costumam fazer isso, esporos. O que é o esporo? É uma estrutura de resistência. Quando o clima, as condições do meio vão ficar difíceis para aquele indivíduo, para aquele organismo, eles viram, eles se transformam, eles morfam, eles mudam as suas estruturas e criam os esporos, que são estruturas que servem para resistir às dificuldades que podem acontecer. Pois muito que bem. A teoria da panspermia, ela acredita que a vida foi semeada pelo espaço, que formas resistentes, como esporos, chegaram por meteoritos no nosso planeta. Então, olha como é que eles vinham viajando aqui no cometa, né? Claro que ele não podia vir na cauda, tinha que vir aqui, né? Então, a viagem da vida, não é nem a origem, é a viagem da vida. Então, olha só, tem até uma música do Jorge Ben que fala sobre isso também, né? O nome da música é muito doido. É Rare Humanum Est.
essa música fala, ele até pergunta na música, eram os deuses astronautas. Eita, mas é massa. Espero que vocês gostem de música boa, apesar das viagens, né? Então, olha só. Por que se fala nisso? Existe até um livro que fala. Essa trecho da música é o nome de um livro. Eram os deuses astronautas. Ok, gente. A vida vinha, então, pelo espaço. E a radiação cósmica, hein? Como é que elas iam resistir? A radiação, a temperatura, como é que ia dar conta de resistir, né? Então, talvez os componentes da vida tenham caído por aqui. Então, asteroides e cometas já se sabe, se estudam essas rochas que vêm do espaço. E com esses estudos, é só o que se encontra, são essas moléculas orgânicas, né? Talvez nem tenham sido os esporos, né? Tinha que ser muito resistente para vir, né, em forma de esporo, um negócio que pega fogo e ainda assim resistir. Então, imaginar que nesses asteroides, nesses cometas, nesses meteoros, né, existiam moléculas que possuíam esse carbono. E isso pode ter contribuído também para o surgimento dessas primeiras células desse coacervado, né, desses compostos orgânicos na Terra, que depois se agruparam em vida. Tá? E aí a gente tem essas concepções ainda, né, concepções religiosas, que quando a gente fala de criacionismo, a gente só lembra lá de Adão e Eva, né? Porque é uma das conversas, né? Uma das hipóteses que a gente mais ouve falar, sobretudo por conta, né, das religiões, né, as religiões cristãs. Então, o criacionismo ele explica a origem da vida através de uma entidade divina. Então, não é só essa teoria criacionista cristã que existe, não. Se a origem da vida estiver associada com uma entidade divina, com um Deus, com uma inteligência superior, essa teoria é criacionista. Tá certo? Então, a gente tem aí um livro inteiro na Bíblia que fala como Deus criou o mundo. Está lá em Gênesis. Gênesis, primeiro, né? O que vem antes, a Gênese, a formação. Então, nesse livro está lá, explicando, né? Explicando, dizendo, dando um relato de como foi criado o nosso planeta. Então, a criação de Adão por Michelangelo na Capela Sistina. Isso é uma obra de arte, né? Que existe na Capela Sistina no Vaticano e é do Michelangelo. Então, é bem comum essa imagem, essa ilustração, né? E aí a gente precisa entender que essa primeira forma de vida na Terra não foi a vida humana. Para o humano chegar aqui, meus amores, isso demorou demais. Né? A gente não... surgiu um ser humano. Não é assim. Né? Existe um tempo absurdo para que a gente chegue nesse estágio evolutivo que estamos. Então, não foi uma pessoa que surgiu. Pelas outras teorias, né, a gente observa que houve uma evolução, um encontro de estruturas químicas que reagiram, interagiram com a energia e formaram os primeiros seres vivos. Olha como é interessante. Então, esse criacionismo, né, ele muitas das vezes vem associado ao fixismo. E o fixismo é uma teoria, é uma compreensão de que não há mudança com o passar do tempo nos seres vivos. Então, os cientistas que defendiam o criacionismo também defendiam a teoria de que negava a evolução. É o negacionismo da evolução, é o fixismo, tá? E afirmava que os seres vivos não se modificavam, ok? Então, as teorias fixistas, elas dizem assim, olha, do jeito que foi criado, assim permanece, não há mudança, não há alteração. Elas conseguem ficar assim eternamente. Então, isso é o criacionismo que puxa também o fixismo. Andam casadinhos de mãos dadas. Vamos passar adiante. Ainda temos aí a teoria da evolução química. Essa, olha aí o carimbo, accepted, é a teoria aceita cientificamente falando por conta das evidências, tá certo? Então, a origem da vida se deu pela associação dessas moléculas distintas, né? Pela junção
de moléculas, tá? Então, Oparin e Haldane, eles falam desde 1920, né? Como eles gostariam de mostrar a relação, né, entre as condições dessa Terra primitiva e o surgimento da vida. Então, eles propunham, né, como é que deu o surgimento da vida no nosso planeta a partir do surgimento também dessa atmosfera primitiva. Metano, amônia, gás hidrogênio, vapor de água. A atmosfera que existia era muito diferente, não é verdade? Você vê que nessa atmosfera não tinha nem oxigênio, né? Metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, não tinha oxigênio, né? O oxigênio ele era escasso, ele estava só em estruturas outras, como aqui na molécula de água. Mas oxigênio livre na atmosfera não tinha, não. Isso foi mudar depois. Então, o que é que tinha no planeta primitivo que a gente já entendeu? Erupções vulcânicas. A partir disso, com o passar do tempo e o ciclo da água, houve o resfriamento dessa superfície do planeta. Com esse resfriamento, houve ainda um acúmulo de água, né? Esse acúmulo de água formou os primeiros oceanos, os oceanos primitivos. Tudo isso estava submetido a descargas elétricas e muita radiação solar. E isso fez com que houvesse o surgimento de moléculas simples, né? As primeiras molequinhas, as moléculas orgânicas, tá? Depois, com o passar dos anos, moléculas maiores e mais complexas, até chegar no que a gente entende de moléculas orgânicas, elas passaram a se acumular nos mares, nesses oceanos primitivos, que antes eram quentes e rasos. Eram quentes e rasos, né? Isso é o que se chamou de caldo nutritivo. Esse caldo nutritivo estava submetido a essas condições aqui, e isso originou os coacervados, que é o que a gente conhece como primeiros seres vivos conhecidos. Ficou bonita não essa letra? Vamos fazer um negócio bacana. Ok, meus amores. Então, a gente finaliza aqui esse nosso primeiro momento, falando dessa teoria da evolução química, e a gente retoma já já essa conversa depois que você for pegar uma aguinha e voltar para a nossa aula de ciências, hein? Tem um intervalinho pequenininho, já já a gente volta. Até lá.